A volta do Mundial não fez bem para o Fluminense. Depois de se tornar top 4 times do mundo, a sequência foi arrasadora. 4 derrotas seguidas no Brasileirão, pressão em Renato Gaúcho pelo mau futebol, perda de John Arias, nosso melhor jogador. Quando parecia que Renato seria demitido, ele conseguiu uma sobrevida. Voltou a vencer no Brasileirão, emplacou 7 jogos sem perder. O Fluminense nesse momento, sem poder brigar pelo título brasileiro, mas uma boa posição para a vaga na Libertadores via Série A, tinha um objetivo claro na temporada: as Copas. Sob comando de Renato, o Fluminense jogou as oitavas de final da Copa do Brasil contra o Internacional. Venceu fora de casa por 2-1 e após empatar no Maracanã em 1-1, o Fluminense estava nas quartas de final. O adversário, o Bahia. Jogando em casa, o Bahia venceu o Fluminense por 1-0, com um gol aos 86 minutos. O drama do torcedor do Fluminense por toda a temporada se repetia. Os gols sofridos no fim do jogo. Tudo seria definido no Maracanã, e na partida de volta, quem decidiu foi Thiago Silva. Após primeiro tempo complicado, Canóbio abriu o placar de pênalti aos 55 minutos, e Thiago Silva, aos 84 minutos, decidiu de cabeça, colocando o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil. Renato também comandou o Fluminense nas oitavas de final da Sul-Americana. Eliminou o América de Cali com 2 vitórias, 2-1 lá e 2-0 no Maracanã. Já nas quartas de final, o Fluminense enfrentou o Lanús, um pequeno time da Argentina, e o que parecia ser uma eliminatória tranquila acabou se tornando um inferno. O Fluminense conseguiu a façanha de perder o primeiro jogo na Argentina. Renato parecia ter incorporado o Mano Menezes, botou o time com uma postura vagabunda em campo, apenas se defendendo contra o fraquíssimo time do Lanús. No final do jogo, Renato resolveu soltar o time e foi punido com um gol, já nos acréscimos. Era inacreditável o que nós, torcedores, estávamos assistindo naquela noite. A pressão em Renato era grande, muita cobrança em relação à postura do time. Já no jogo de volta, o torcedor tricolor fez uma linda festa no Maracanã para apoiar o time. E o que parecia caminhar para um final feliz foi tudo pro caralho. Desculpa, família, perdi o foco aqui. Canóbio abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. Um jogo totalmente controlado. Lanús não passava do meio-campo. Terminava então o primeiro tempo. E o clima no estádio era: é questão de tempo até sair o segundo gol. Mas não foi o que aconteceu. Aos 67 minutos, na primeira vez que o Lanús foi ao ataque, foi fatal. Aquino empatava o jogo para o Lanús, e naquele momento o Fluminense estava eliminado. O Fluminense tentava. No último lance do jogo, Germán Cano colocou uma bola na trave. Era o último suspiro. Terminava ali a campanha do Fluminense na Sul-Americana. E o título mais fácil da temporada não foi a única coisa que perdemos naquela noite. Renato Gaúcho pedia demissão ao vivo na coletiva pós-jogo. La pregunta mía es, ¿cómo no voy a estar enojado? Começava uma nova era no Fluminense, a era de Zubeldia. Zubeldia teria pela frente 16 jogos no Brasileirão até as semifinais da Copa do Brasil. O objetivo era claro, classificar o time para a Libertadores. Logo de cara, um clássico, o Botafogo. E não era só o clássico em jogo, era nossa honra. O Fluminense vinha de 8 derrotas seguidas, e isso não podia ficar assim. Com uma grande atuação, Zubeldia estreava com vitória, por 2-0 no Maracanã. Faltavam 15 jogos. Fora de casa, o Fluminense faria 7 jogos, acumulando apenas uma vitória, 3 empates e 3 derrotas. Se fora de casa o Fluminense era péssimo, em casa a história era diferente. Zubeldia conseguiu impressionantes 9 vitórias seguidas, venceu todos os jogos em casa. Vale destacar o amasso no Atlético Mineiro por 3-0, a vitória sobre o Juventude, com gol de voleio de Thiago Silva no último lance, a vitória no clássico contra o Flamengo, com gol pornográfico de Lúcio Acosta, o amasso no São Paulo por 6-0 no Maracanã. Após a sequência de 16 jogos, o objetivo era alcançado: Fluminense em quinto no Brasileiro e classificado direto para a Libertadores 2026.
Nas semifinais da Copa do Brasil, o Fluminense foi eliminado pelo Vasco. No primeiro jogo, tudo parecia caminhar bem. O Fluminense fazia um ótimo primeiro tempo e abriu o placar com Kevin Serna. Já o segundo tempo foi tudo diferente. Sem motivo aparente, o Fluminense parou de jogar futebol, deixou o Vasco crescer, sofreu o empate e, no fim do jogo, a virada. No segundo jogo, o Fluminense conseguiu vencer a partida por 1-0. Paulo Henrique fez o gol contra. Tudo então seria decidido nos pênaltis. A disputa começou da melhor forma possível. Fábio defendeu e colocou o Fluminense na frente, mas John Kennedy perdeu logo em seguida. Pênalti ridículo. E para completar a desgraça, Canóbio bateu um dos piores pênaltis que eu já assisti na minha vida. E era isso. Sem acreditar, terminava ali o ano de 2025 do Fluminense.